Hamilton, FIA e Schumacher no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias, começando com Franz Tost e Mick Schumacher. O chefe da AlphaTauri falou que ele gostaria de ter o Schumacher no carro e que está convencido que o alemão é talentoso e tem o que é preciso para pilotar com sucesso na Fórmula 1. E quando perguntado sobre a questão de Schumacher ir para a Mercedes, ele falou que é uma equipe muito boa, uma das melhores da Fórmula 1, então é claro que ele pode aprender muito. Ou seja, se fosse da vontade do Franz Tost, nós teríamos um Schumacher na AlphaTauri, que inclusive foi um dos locais especulados durante todo aquele período em que o Schumacher não tinha ainda uma equipe definida. Só que o Franz Tost não tem tanta voz assim no que diz respeito aos pilotos da AlphaTauri. Se você já acompanha há um tempo, sabe muito bem que a Red Bull tem uma influência muito grande porque ela quer fazer de uma base, fazer da AlphaTauri o seu programa de juniores da Fórmula 1. Por isso o Franz Tost pode até dar um pitaco aqui e outro ali, mas no final o que vale é a decisão do Helmut Marko, por exemplo, que é o cara que fica de olho nos jovens pilotos, nos talentos, naqueles que podem entregar alguma coisa. Seria interessante o Mick Schumacher na Alfa, ele estaria como titular no caso, só que você tem a concorrência de um De Vries, que além de ser amigo do Verstappen, também fez uma boa corrida com a Williams, é campeão de Fórmula E, então fica um pouco difícil de você querer bater de frente com o currículo do De Vries, que já tem uma certa experiência, tem 27 anos de idade, 28, alguma coisa assim, fica difícil do Schumacher bater de frente. E aí, você teria contratado o De Vries mesmo, ou teria colocado o Schumacher na AlphaTauri? Diz aí a sua opinião e claro, tem a opção de tirar o Tsunoda também, que é o mais provável que aconteça no futuro próximo. Mas fala aí nos comentários. Vamos agora falar sobre os comissários da FIA. Nós sabemos que tem sido um ponto de polêmica essa questão dos comissários desde a morte do Charlie Whiting, e o Emanuele Pirro, que foi piloto da Fórmula 1, hoje é comissário da FIA, inclusive ele disse que é uma honra e ele poder contribuir com tudo isso, mas a afirmação dele é interessante. Você ter essa alternância pode não funcionar, e que ele ainda coloca que quem deveria ter substituído o Charlie Whiting deveria ter sido o Laurent Mekies, que hoje é o diretor esportivo da Ferrari. Portanto, é uma situação difícil, e eu concordo com ele que essa alternância pode não funcionar, tanto é que não está funcionando, a Fórmula 1 já viu uma série de críticas, pelo simples fato que não importa o que você faça, sempre vai ter alguém querendo botar alguma teoria da conspiração. Como assim? Pensa comigo, se você tem um único diretor de prova, sempre vão falar que ele puxa a sardinha para alguém. Você lembra do Michael Masi? Pois é, por mais que ele tenha errado para os dois lados na temporada inteira, colocaram na conta dele somente um puxar sardinha para a Red Bull, vamos assim dizer. Quando você tem mais de um diretor de prova, acaba tendo o problema de falar que não tem consistência. E você ainda tem o agravante dos comissários, porque os comissários é quem definem determinadas punições, etc. Então você tem uma alternância também de comissários e isso não fica legal, porque sempre vão falar que não tem consistência, mas se você deixa o mesmo grupo vão falar que eles estão puxando sardinha para uma equipe A ou B, independente de qual seja, né? O torcedor da equipe A vai falar que puxa para B e o torcedor da B vai falar que puxa para A. Então existe esse problema na questão dos comissários. Falta um bom senso por parte das equipes, dos torcedores? Sim, falta, porque o pessoal quer achar pelo em ovo muitas vezes. Se pune o piloto ou a equipe favorita, aí, nossa, é tendencioso, fica puxando sardinha, fica roubando para outra equipe. Mas o pessoal, né, a gente sabe como é que funciona na internet, não dá para esperar muita coisa. Quero saber o que você acha melhor, você concorda com o Pirro na questão de que a alternância pode não funcionar? Você prefere que tenham 2, 3 ou só um diretor de prova? E a questão dos comissários também, como você enxerga tudo isso? Você acredita que é melhor ter a alternância ou ter um grupo fechado? Diz aí nos comentários. Agora vamos para Lewis Hamilton, que deu uma entrevista interessante aí, que saiu no final de semana, entrevista ao Fórmula 1.
se eu não me engano, da Holanda, eu não sei falar holandês, então, enfim, né, você entendeu. Hamilton fala aquelas coisas que nós já vimos ele falando várias vezes, de que o ano em si difícil fez eles ficarem mais resilientes e determinados, querem lutar novamente depois de 2021, de ter brigado pelo título e ter tido um 2022 ruim. Chegou um momento da temporada que ele pensou que não iriam realmente lutar pelo título com esse carro, já que o carro não era grande coisa. Só que o grande ponto aqui, que saiu nos mais diversos portais e tal, é que quando ele foi questionado sobre o fato de ninguém ter vencido uma corrida após o GP 300, Hamilton falou que nunca houve um piloto como ele. E bom, para por aí, né? As matérias e tudo acabam por aí, porque é o que deu o bafafá da semana, como o pessoal gosta de dizer. E realmente, o dado ele é verdadeiro, tá? Nós temos um ranking seleto de pilotos que conseguiu chegar aos 300 GPs, Schumacher, Barrichello, Button, Raikkonen, acho que o Alonso também, o Hamilton e tal. Só que ninguém venceu depois do GP 300, ninguém conseguiu uma vitória. O Vettel tem 299, tá? Ele tem 300 inscrições, mas GPs efetivamente ele tem 299. Dito isso, é algo interessante de ver que geralmente o piloto ele tá num período da carreira onde ele já tá mais velho, muito provavelmente já não tá com o físico tão bom, já não tem o mesmo reflexo, muitos nem estão em equipes de ponta quando chegam nesse período, e você pode ter sim uma exceção ao Hamilton. Quando ele fala que não houve um piloto como ele, pode ser que ele consiga acabar com essa escrita sim, por que não? O Hamilton aparentemente ainda está com o físico em dia, aparentemente ainda não está sentindo os efeitos da idade, porque 38 anos na Fórmula 1 é sim um piloto velho, não adianta vir com um papinho de que o piloto corre lá no WEC, de não sei na onde, porque são categorias diferentes, e isso já está provado por A mais B até cientificamente que não tem como. A questão é, para a Fórmula 1, o Hamilton já é um velho, e provavelmente vai sentir o efeito da idade, assim como o Alonso surpreende por não estar tão mal quanto se esperava. E quando eu digo tão mal, não é que ele foi mal ano passado, não, ele teve muito problema de carro. É uma questão de que o Alonso tá muito bem para a idade e o Hamilton também parece estar muito bem. E o Hamilton tem um carro de ponta, tem uma equipe de ponta, e esse talvez seja o grande diferencial dele com relação aos demais. Raikkonen vence em 2018, mas não tinha 300 GPs. O Alonso não vence desde 2013, se não me falha a memória. O Vettel não conseguiu vitórias também desde 2019, ou 20, eu também não vou lembrar agora de cabeça. Enfim, é difícil você chegar aos 300 GPs ainda na mais alta forma e também numa equipe de ponta. O Hamilton pode ser a exceção à regra, fazendo valer a frase dele de que não há um piloto como ele, e isso você pode interpretar como uma brincadeira, como uma arrogância, como uma soberba, como apenas uma matéria para chamar a atenção. Enfim, você interprete da forma que quiser. Fato é que Hamilton pode concretizar essa fala ainda em 2023. Vamos aguardar para ver se 2023 vai ser essa temporada tão boa quanto a gente está esperando mesmo, com 3 equipes brigando lá na frente. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!